Fique sabendo sem censura. Um oferecimento, o que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação. A formação in vitro de órgãos lança uma nova possibilidade para a ciência e dá esperança aos portadores de doenças crônicas, que além de possuírem baixa qualidade de vida devido à patologia, ainda aguardam em filas de transplante por um doador que pode não aparecer. A longa espera na fila de transplantes é um grave problema enfrentado por milhares de brasileiros. Doutor Sandri, essa situação do transplante, essa preocupação que o cidadão brasileiro tem, e tudo me parece que cai na questão da saúde do governo. A gente procura sempre desmistificar esse lado, porque uma outra parte também é a questão da própria saúde, como o senhor disse no início, a parte preventiva que ele não cuida. Eu queria bater numa pergunta, embora o senhor falou no início, o que se tem mais de inovador com relação à medicina, principalmente na área cardíaca? Olha, na área cardíaca o que há de melhor mesmo hoje é exatamente a intensificação da prevenção. Certo. Toda vez que nós temos que intervir em órgãos-alvos de maneira... E a transplante? O transplante é uma tecnologia dominada, né? Certo. Só que nós estamos aguardando aí o implante de órgãos fabricados, que é o que nós queremos. Hoje ganha muito mais importância a pesquisa de órgãos artificiais, seria a robótica médica, onde, por exemplo, São Paulo agora conseguiu fazer um mini coração, um coração para criança artificial para manter vivo essas crianças que precisam de um doador. Que o nosso problema, o nosso gargalo maior é falta de verbas para transplante, equipes de transplante e principalmente doadores. O Brasil fala muito, mas doa pouco. Entendi. Aliás, em todas as áreas, né? Discurso. Não tem dessa, né? Na realidade é fácil, né? A filantropia com o bolso dos outros é a coisa mais gostosa que existe no mundo, né? Quando é do governo, então, melhor ainda. O governo tem que dar jeito. Não, o governo não tem que dar jeito. O governo vai chegar a hora que ele vai ter que mudar a Constituição. Entendi. Porque não dá para dar saúde de grátis, entre aspas, para toda a população. Nós estamos criando cada dia mais um monstro. É um saco sem fundo. Não há como se chegar a essa situação. É um dos poucos países do mundo onde isso aconteceu. Inteligente é os Estados Unidos, que não tem um serviço de saúde tão bom quanto parece, mas tem, onde o presidente conseguiu passar na Suprema Corte uma lei que diz o seguinte: se você não tiver o seu plano de saúde, eu vou lhe aumentar o imposto de renda para prover essa saúde. Entendi. Entendeu? Então você pode ficar no Medicare, no Medicaid nos Estados Unidos, mas o seu imposto de renda vai ser onerado. Por quê? Porque você tem obrigação de cuidar da saúde sua e de sua família. Não é o governo que tem que fazer isso. Aqui no Brasil se inverteu, por isso que as verbas são sempre insuficientes. Verbas para ponta de lá, que seriam os transplantes, tratamento oncológico, tratamento de doenças extremamente difíceis de serem controladas. No Brasil nós estamos garantindo a saúde, tirando a responsabilidade da pessoa de se cuidar. Exato, exatamente. Quanto mais da prevenção. Tá claro, por exemplo, você tocou, antes da gente conversar aqui, sobre o dengue, né? Estamos conversando, aí fora conversamos sobre o dengue. O dengue, se nós não tomarmos providências como cidadãos, não existe governo que dá conta dele. Entendi. Veio para ficar, por quê? Porque infelizmente nós temos aqui o vetor dela. Nós podemos um dia descobrir qual foi o migrante, se veio da Indonésia, da Polinésia, de qual ilha do Pacífico, que trouxe o dengue num navio ou num avião, que aportou aqui, que se deu muito bem, está em casa. Entendi. Está em casa. Clima favorável. Agora, a mesma pessoa que está aqui conversando, ele toma 3 ou 4 goró à noite e joga a latinha pela janela. Contei a semana passada, em 2 quilômetros, voltando da Chapada dos Guimarães, às 5 e pouco da manhã, eu dormi lá e vim de madrugada, uma segunda-feira, em 2 quilômetros de rodovia, odometrados, 8 latas de cerveja jogadas no meio do asfalto, que vão para a beira. Entendi. E que vão se encher de álcool e vão virar um reprodutório, além dos outros danos ao meio ambiente. Aí não tem o que segura mesmo. Né? Aí você conversa com aquele elemento que jogou. Não, o prefeito não faz nada. Entendi. Então, Marcelo, essa situação dos órgãos artificiais diminuirá a questão das rejeições?
Sim, se a gente conseguir fazer com os tecidos, né, próximos, com uma célula-tronco, porque a célula-tronco ela pode ser colhida, por exemplo, de cada um dos elementos da família. E, obviamente, a compatibilidade vai ser muito grande. Então, por exemplo, fenômenos de rejeição vão ser muito menores. Nós temos até hoje tecnologias mais bem avançadas em nosso país, a tecnologia do transplante renal. Entendi. O transplante renal não é simples, ele é complexo, mas a gente domina ele. Mas você, às vezes, tem uma surpresa. O cara foi transplantado, estava indo muito bem, 4 anos depois ele dá uma distraída ou acontece alguma coisa, um fenômeno de rejeição, está ele em insuficiente renal, grudado na máquina de novo. Por quê? Porque ele é escravo de medicação, ele é escravo de uma série de situações, aparecem outras doenças para ele que podem levar ele a ter um fenômeno de rejeição. Perde-se todo aquele serviço. Um órgão que seja gerado de uma célula-tronca do próprio pessoa não tem rejeição. Entendi. Ou um órgão de uma pessoa que vá ter, né, na sua família um candidato a recebê-lo, também a rejeição vai ser muito minimizada. A probabilidade de ser compatível é astronomicamente melhor em pessoas da mesma família, quanto mais próximos são, melhor do que das pessoas mais distantes. O que a Espanha tem oferecido para o Brasil, para o mundo, já que me parece que é um país líder aí em termos de doações de órgãos? A Espanha está numa crise aí brava, vamos ver onde é que eles vão chegar, né? Mas a Espanha já foi um dos luminares da medicina, né? Infelizmente, né, nós somos hoje no Brasil ligados à medicina anglo-saxônica. Tanto é que o nosso referencial é a medicina americana e a medicina inglesa. A medicina francesa, de língua latina, né, e a medicina espanhola, a portuguesa sempre foi muito fraca, era muito boa. Tanto é que o livro-texto, quando eu comecei a estudar em 1974, chamava-se Farreiras e Husmann, um grande livro de medicina interna. Aí, naquela época, começou a despontar, né, alguns outros livros. O livro, por exemplo, do Harrison. O Harrison hoje é o livro-texto adotado na maioria dos estabelecimentos de ensino, né, do nosso país. Ou seja, saímos do espanhol, terminamos lá. E a medicina lá é muito boa, só que ela está sofrendo pelo fato de ter ido para a lanterna, né? Tudo depende de dinheiro, tudo depende de investimento maciço. Eu observo no senhor, quando se fala sobre a célula-tronco, uma questão que muda o teu semblante. É a menina dos olhos da ciência hoje? Não, é uma das meninas dos olhos. Eu, por exemplo, né, sou... não pode dizer que você disse por aí que tem uma família no interior que antes do nascimento da minha filha já tinha colhido, né, em São Paulo. Veio uma equipe de São Paulo e colheu no interior, eu não me lembro qual a cidade agora, colheu células-tronco. E eu vejo bem isso, porque a menina dos meus olhos chama Marcela. Entendi. Mas o senhor sabe, eu participei uma vez de uma feira, eu estava a passeio em São Paulo, e eu participei numa determinada ocasião de uma feira. E dentro desta feira tinha uma instalação justamente de uma equipe que vendia o espaço para que o senhor pudesse. Então a minha esposa naquela oportunidade estava grávida, então eles vieram até a mim, olha, nós temos o banco, o senhor não interessa e tal. Sim. E acredito ou não, acredito que a própria ignorância deixou passar batido essa situação. Na realidade eu acho que é o entendimento, né? Porque você vê, é uma coisa óbvia hoje, né? Hoje a gente falando, mas é difícil. Por exemplo, eu tive que trazer todo o material de São Paulo, tivemos que treinar colegas aqui para a colheita. Foi feita a colheita, imediatamente eu tive que abandonar tudo para poder postar, para chegar em São Paulo. É porque ele tem um tempo, né? Você tem que criogenar ele rapidamente. Mas tivemos uma sorte muito grande. Tivemos lá, né? Na realidade são 498 milhões de células-tronco de cordão umbilical armazenado da Marcelinha, que é para ela uma proteção grande. Para os meus 2 outros filhos, uma proteção futura. Provavelmente eu não vou me beneficiar disso, né? Vai demorar ainda aí 20 anos para a gente ter as coisas no dia a dia. Mas é um umbral que nós podemos transpor e pode parecer caro, mas é um investimento hoje de uns R$6.000. Eu não tenho nenhuma ligação com isso, podem ter certeza. Se quiserem saber em que banco está lá,
Tá, o meu em São Paulo eu posso depois disponibilizar. E R$900 por ano de armazenamento. Marcelo, os órgãos artificiais, que tipo de cuidado que eles precisariam? Olha, se for feito e chegando lá, vai ser check-up anual, porque eles são exatamente o que seriam os outros. Isso quando chegarmos ao ponto. Mas a gente está partindo do princípio de ter as coisas muito assim certinhas. Por exemplo, nós não precisamos fazer um fígado exatamente como o fígado para termos a função do fígado. Você pode fazer um cubo de fígado, ligar ele no sistema circulatório da pessoa, ligar ele no sistema digestivo e você ter um fígado funcionante. Ou moedinhas de fígado. O tecido, o órgão vai estar ali funcionante. Como serão produzidos rins, como serão produzidos pâncreas, como nós temos, por exemplo, as semiotas de Langerhans. Elas são injetadas às vezes no fígado da pessoa, não são colocadas nem no pâncreas. Na realidade não seria só menos os órgãos artificiais, né? Acho que o cidadão, né? É a função real que vai ser realizada. Agora, obviamente, existem outras pesquisas, por exemplo, recuperação do sistema nervoso central em pacientes com acidente vascular cerebral. É uma coisa maravilhosa. Você imagina se você aspergisse o cérebro de uma pessoa na área afetada, ela paralítica, né, de um lado, com o passar do tempo ela voltasse a ter caminhamentos. Outras coisas estão sendo feitas, e são avanços que vão chegar mais cedo e que são muito bonitos de ver. A pessoa não vai sentir andar, mas os tetraplégicos vão voltar a andar com suítes, com ternos robóticos. Já andam assim. Existe uma roupa chamada exoesqueleto robótico, que a pessoa veste ela e sai andando, comandando com seus movimentos de face, ou com seus movimentos do sistema nervoso central. Já existe isso. Já temos ouvidos artificiais. Aqui nós temos um ex-secretário de Estado, que hoje é secretário na Várzea Grande, que tem um implante coclear ativo. Ele era surdo, hoje ele não é mais surdo. Já temos implantes de olhos dando visão, né, possível. Então você vai ter muita coisa. Eu acredito que a robótica vai ser mais barata inicialmente e ela deve avançar muito nos próximos anos e vai nos auxiliar muito. Membros artificiais robóticos, pernas, braços, algumas outras coisas. Depois virá esse encanto que será nós observarmos, por exemplo, eu até brinquei num programa de rádio nessa semana, como é que vai ser o acoplamento, como é que nós vamos fazer para fazer um pulmão? Obra divina. Você tem um tecido que parece uma esponja, onde o ar entra e sai, e coloca-se as moléculas em intimidade com o sistema vascular. Será que nós vamos conseguir fazer uma arquitetura dessa, que permite uma superfície, uma coisa pequena, ter uma superfície imensa de troca de gases? Imagino um dia ver um pulmão artificial funcionando verdadeiro. Já temos pulmões mecânicos, pulmões, por exemplo, na sala de cirurgia, né? Mas não são muito confortáveis de se andar com ele. Ok. Depois do intervalo, a luta contra o tempo. Voltamos já. Fique com a gente.